Olá, eu me chamo Deisiane Abicho Nascimento, sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, campus Bragança, sou mestre em Linguagens e Saberes na Amazônia pelo programa PPLSA, UFPA Campus Bragança e atualmente sou integrante do grupo de pesquisa Integra Clima, que é desenvolvido pelo Instituto de Estudos Costeiro pela UFPA Bragança e que tem como coordenação o professor Dr. Aldemir Branco, em Indira. É um projeto que conta com uma parceria entre Brasil e Moçambique e que traz abordagens de temáticas muito interessantes sobre mudanças climáticas. Atualmente eu sou agente comunitária de saúde no município de Augusto Corrêa, Pará, e venho apresentar para vocês um pequeno recorte da pesquisa que estou desenvolvendo sobre mudanças climáticas e saúde do idoso. Vamos lá falar um pouco sobre esse tema. E falando sobre mudanças climáticas e saúde do idoso, a gente tem observado que nas últimas décadas temos observado um grande avanço no desenvolvimento de estudos que trata sobre as relações entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde de sua população. E diante das evoluções conceituais, tem se adotado novas formas de compreensão sobre o processo de saúde e adoecimento. E nessa perspectiva, novas literaturas têm apresentado um novo conceito de saúde, a One Health, ou também conhecida como saúde única. E de acordo com esse novo conceito, reconhece que as mudanças climáticas produzem impactos sobre a saúde humana e que variáveis como idade, perfil de saúde, resiliência fisiológica e condições sociais contribuem de forma direta para as respostas humanas relacionadas às variáveis climáticas. E os idosos fazem parte dos grupos mais vulneráveis e expostos aos impactos influenciados pelas mudanças climáticas. O que seria esse novo conceito de saúde única, One Health? Bom, considerada uma nova abordagem conceitual que se refere a uma perspectiva integrada, fundamentada na articulação entre a indissociabilidade entre saúde humana, animal e ambiental, e que visa promover a saúde e o bem-estar de todos os seres vivos e do meio ambiente em que vivemos. Como podemos observar a imagem ao lado, essa sistêmica da indissociabilidade, ou seja, está totalmente integrada e conectada e que é indissociável a saúde humana com a saúde animal e ambiental. Apesar do termo ser considerado novo, essa perspectiva já vem sendo abordada há um tempinho atrás, em especial no século XIX, pelo veterinário Rodolfo Virchow, que vinculou a medicina humana com a veterinária. Também tivemos um outro destaque que foi o Carl Schwab, em 1964, que reforçou a importância de tratar a saúde humana, animal e ambiental de maneira conjunta, propondo assim que os profissionais da medicina humana e da animal colaborassem para combater doenças zoonóticas. Após isso, podemos dizer que houve vários marcos históricos que fortaleceram o desenvolvimento conceitual da saúde única. Entre eles, podemos citar em Nova York, quando a Sociedade de Conservação da Vida Selvagem publica, através de um simpósio, a definição dos 12 princípios para o combate das ameaças à saúde humana e animal, que também ficou conhecido como os 12 princípios de Manhattan, que são recomendações que visam prevenir as doenças epidêmicas de acordo com as abordagens tratadas pela saúde única. Também tivemos 2 conferências internacionais, que foi a Conferência Ministerial Internacional sobre Influenza Pandêmica Aviária, em 2007 na Índia, que trouxe apenas recomendações,
Em 2008, no Egito, já foi apresentada recomendações e a realidade. Também teve a criação do Escritório da Saúde Única no ano de 2009, que foi criado pelo Centro Nacional de Doenças Zoonóticas, Vetoriais e Entéricas do CDC. Também tivemos 2 marcos, que foi os 2 Congressos Internacionais da Saúde Única, um no ano de 2011 e o outro no ano de 2013. E, além disso, também foi de grande importância para dar visibilidade ao conceito, foi a elaboração de jornais como a One Health e o Eco Health, que passaram a dar mais espaço a importantes iniciativas de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e também em países emergentes. A perspectiva de uma só saúde reconhece o impacto das ações humanas nas mudanças climáticas que propiciam o reaparecimento das doenças negligenciadas, epidêmicas e pandêmicas. Bom, de acordo com o documento que foi apresentado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde 2008, as mudanças climáticas produzem impactos sobre a saúde humana de maneira direta, como é o caso das ondas de calor, ou por mortes provocadas por outros eventos, como os furacões e inundações, e de forma indireta, sendo mediada por alterações no ambiente, como a alteração dos ecossistemas e dos ciclos biogeoquímicos, que podem aumentar a incidência de doenças infecciosas e também de doenças não transmissíveis, que incluem a desnutrição e saúde mentais. As mudanças climáticas permitem uma série de exposição a diversos fatores de riscos, como exposição às alterações do estado ambiental, propagação de vetores, interferência na qualidade das águas e na produção de alimentos e contaminação do ar. Bom, para a Morengo 2007, num país mais quente, insetos que transmitem doenças encontram um ambiente mais favorável para sua reprodução. Os casos de doenças infecciosas e transmissíveis poderão aumentar, como é o caso da dengue, da malária e da febre amarela. E a proliferação tende a aumentar nas áreas urbanas. Pode acontecer secura na Amazônia e no Centro-Oeste pode favorecer a propagação de queimadas e aumento nos casos de alergia e doenças respiratórias. Então, para este pesquisador, as mudanças climáticas interferem na saúde das pessoas, principalmente com doenças tropicais e incidência de antigas doenças. Podemos citar 2 exemplos das influências das mudanças climáticas, como a enchente do Rio Grande do Sul e as altas temperaturas de Quaraí. Bom, na enchente do Rio Grande do Sul, o jornal Carta Capital Online descreveu no dia 26 de outubro de 2024 que 6 meses após a enchente que devastaram regiões do Rio Grande do Sul, o estado enfrenta agora epidemias de leptospirose e de dengue. O aumento dos casos dessas enfermidades está diretamente relacionado à tragédia que afetou 85% dos municípios gaúchos. E segundo dados do Ministério da Saúde, 910 casos de leptospirose e 79 óbitos pela doença foram registrados no estado entre abril e agosto deste ano. Quase 3 vezes mais casos e o dobro de mortes contabilizados nos 6 meses anteriores a enchentes. Entre outubro de 2023 e março de 2024, forma 343 casos confirmados e 47 óbitos. Então, isso é um número bem significativo. Já o número de mortes por dengue no estado chegou a 281, ultrapassando o total de óbitos pela doença da série histórica, que registrou ao todo 140 mortes de 2015 a 2023. Atualmente,
466 municípios estão infestados pelo mosquito transmissor da dengue. O famoso Aedes aegypti. Isso corresponde a praticamente 95% do território gaúcho. Então, são as consequências que a enchente provocou. E além de inundações, também sofremos com as altas na temperatura, que foi o caso em que o G1, o portal do G1, apresentou em 3 de fevereiro de 2025, que diz que com 42,5 graus, Quaraí bate o próprio recorde e resiste à maior temperatura do ano no Brasil, diz Clima Tempo. Outra cidade do Rio Grande do Sul teve temperatura acima de 40 graus nessa segunda. Santiago, na região centro-oeste, registrou a máxima de 40,8 graus e foi a segunda cidade mais quente do Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste, municípios vizinhos, a Quaraí, também tiveram muito calor. Alegrete, São Borja, Uruguaiana chegaram a temperaturas acima de 37 graus. Então, a gente observa que as temperaturas estão aumentando. No mesmo a gente sofre com inundações e também sofremos com alta temperatura. O Ministério da Saúde apresentou e tem defendido que ondas de calor extremo, inundações, secas e tempestades têm gerado impactos sobre a saúde, e entre eles, o Ministério cita doenças relacionadas ao calor, como é o número de casos de desidratação, insolação e agravamento de doenças cardiovasculares. A questão da segurança alimentar e nutricional também é atingida por secas e inundações, pois elas podem afetar a produção agrícola, levando à escassez de alimentos e má nutrição. Também pode influenciar causando doenças respiratórias, pois a poluição do ar exacerbada por eventos climáticos como incêndios florestais pode agravar condições respiratórias como asma e bronquite. Doenças transmitidas por vetores, que as mudanças climáticas podem expandir as áreas de distribuição de vetores como os mosquitos, aumentando a incidência de doenças como chikungunya, dengue, zika e malária. E transtornos de saúde mental. A exposição às mudanças climáticas, seja os eventos extremos ou as alterações graduais, podem expor ou exacerbar sofrimentos mentais e psicossociais. A gente pode dizer que atinge de forma indireta, as mudanças climáticas, porque em caso de inundações, as pessoas que são vítimas de tragédias como essas, elas podem ficar abaladas psicologicamente, pois tem perdas familiares, tem perdas econômicas, então são vários agravantes que podem afetar essa saúde mental. E o aumento da temperatura pode causar estresse, entre outras doenças. Então, existe esses dois lados, que é a forma direta e a forma indireta de afetar a saúde humana. E nós sabemos que a saúde leva em consideração o bem-estar físico, social, psicológico, porque não é só não apresentar doença, é você viver bem. E diante das situações provocadas pelas mudanças climáticas, segundo o Ministério da Saúde, as populações vulneráveis são crianças, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e pessoas com doenças crônicas. E as mudanças climáticas podem exacerbar as desigualdades existentes, pois as populações mais vulneráveis têm menos recursos para se adaptar e responder a esses eventos. Infelizmente, a desigualdade econômica influencia também de forma significativa. Diante de altas temperaturas, do aquecimento do calor, nem todos têm condições de ter uma central de ar. Às vezes ficam mais expostos ao calor, vivem em condições de moradias que, de acordo com o Ministério da Saúde, não são favoráveis à saúde. E as variáveis como idade, perfil de saúde, resiliência fisiológica e condições sociais contribuem diretamente para as respostas humanas relacionadas às variáveis climáticas.
Nessa perspectiva, os idosos se constituem o segmento que mais cresce na população brasileira e fazem parte dos grupos mais vulneráveis e que são expostos aos impactos influenciados pelas mudanças climáticas. E é necessária, na perspectiva e nos princípios da saúde única, é possível nos questionar: as mudanças climáticas influenciam na saúde do idoso? De acordo com o Estatuto do Idoso, considera-se idoso indivíduos com faixa etária igual ou superior a 60 anos de ambos os sexos, sem distinção de cor, raça e ideologia. Barcelos e Parceiros, 1998, em seus estudos, afirma que as mudanças climáticas e a saúde do idoso estão interrelacionados e que a investigação da relação entre os fatores ambientais e seus efeitos sobre a saúde pressupõe uma sucessão de eventos no processo de produção de doenças. Segundo os autores, os agravos à saúde estão associados à distribuição desigual no espaço de fontes de contaminação ambiental, da dispersão ou concentração de agentes de risco, da exposição da população a esses agentes e das características de suscetibilidade destes grupos. E eles publicam pela Organização Americana de Saúde, OMS, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Fundação Oswaldo Cruz, e eles defendem que os principais grupos de doenças são de veiculação hídrica, exemplos: hepatite A, esquistossomose, a leptospirose, a cólera, doenças diarreicas, entre outros, e as transmitidas por vetores, que é no caso dengue, malária, zika, entre outros, que são transmitidas por arboviroses. E as respiratórias e diversas doenças, principalmente as transmitidas por vetores, são limitadas por variáveis ambientais como temperatura, umidade, padrões de uso do solo e de vegetação. O boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ministério da Saúde, no ano de 2024, afirma que o maior percentual de agravamento nos casos de dengue pode ser observado a partir dos 60 anos e em menores de 1 ano. Aqui nós temos um gráfico, e nesse gráfico que é apresentado pelo boletim de epidemiológico, podemos observar que no ano de 2023 houve uma constância nos casos de dengue, em especial até a 16ª semana houve um pico da doença, mas que foi diminuindo. Já em 2024 houve diferenças. O aumento de casos com pico na 12ª semana, apesar de ter diminuído até a 25ª semana, sem notificações nas demais semanas. Podemos perceber que houve reincidência de casos de dengue de um ano para o outro, e as primeiras semanas os números foram alarmantes. Esse já é um gráfico de proporção de casos de dengue por faixa etária, entre menores de 1 ano e maiores de 80. A gente observa que a ocorrência maior está entre menores de 1 ano e maiores de 60 anos, no caso, as crianças e os idosos. Então, o boletim afirma que a taxa de letalidade entre os casos graves por faixa etária mostrou-se semelhante aos que se observou com o percentual de casos graves. As maiores taxas de letalidade estão nas faixas etárias menores de 1 ano e com incremento gradativo a partir de 50 anos de idade. Observa-se que no ano de 2024, os extremos de idade estão relacionados à maior gravidade e ao maior risco de ocorrências de óbitos. Quanto à presença de comorbidades, 56%, que se varia entre 2.390 a 4.629 dos óbitos confirmados, apresentavam pelo menos uma comorbidade,
sendo as mais prevalentes a hipertensão arterial, com 46%, seguido de diabetes. É importante destacar que os grupos de pessoas com comorbidade são as mais vulneráveis aos óbitos. No caso, os hipertensos, os diabéticos, as doenças cardiovasculares, as doenças autoimunes, entre outros. Então, a pessoa já está a partir de 60 já é mais vulneráveis e já tem uma condição que lhe prejudica. Então, as mudanças climáticas vão interferir, vão prejudicar, porque o indivíduo já tem um histórico de saúde. Com mais a ocorrência de outras doenças, isso aumenta a incidência de riscos. Tá? E a presença de determinada doença é um fator contribuinte para uma maior fragilização do idoso, podendo interferir negativamente na sua qualidade de vida. A hipertensão apresenta uma maior prevalência, especialmente entre aqueles com idade mais avançada, seguida por elevadas prevalências de diabetes, osteoporose, ansiedade e demais doenças cardiovasculares, segundo Pereira, Nogueira e Silva, 2015. Esse já é um gráfico de casos de letalidade e óbitos. Podemos observar, até um ano o caso é significativo. Depois há uma queda que se mantém na média e até os 20 vai aumentando gradualmente e a partir de 60 anos as notificações são alarmantes. Até 2024 foram notificados 203 milhões e 225 mil casos prováveis de chikungunya. No país, a taxa de incidência de 114,9 casos por 100 mil habitantes. Esse número representa um aumento de 78,8% ao ser comparado com o mesmo período de 2023, quando foram notificados 130.458 casos prováveis, 59,3 casos por 100 mil habitantes. E retificando, no ano de 2024, foram 233.225 casos. E vamos observar agora a tabela 5. Aqui já podemos constatar que a taxa de letalidade por chikungunya aumenta consideravelmente a partir dos 70 anos. Também outra consequência das mudanças climáticas, que é a proliferação da febre ouro-puxa. A partir de 2023, a detecção de casos de febre ouro-puxa aumentou, segundo o boletim epidemiológico. Este é um gráfico de distribuição de casos por semana epidemiológica, ou seja, as semanas são mais propícias à proliferação dos vetores. E podemos observar que existem oscilações entre aumentos e quedas, em especial na primeira semana, à 25ª semana, com casos altos na 4ª, 5ª, 8ª e 11ª semana. Em 2023, houve menos casos, porém, com constância no decorrer das semanas e aumentando consideravelmente na 52ª semana. A maior parte dos casos teve como local provável de infecção o município dos estados da região norte. Em 2024, a região amazônica, considerada endêmica, concentrou 78,4% dos casos registrados no país. O aumento das arboviroses no mundo e, por consequência, no Brasil, pode ser atribuído a uma série de determinantes socioambientais que interagem de maneira complexa, exacerbando a incidência e a gravidade dessas doenças, segundo o Ministério da Saúde em 2024. A epidemia da dengue, registrada em 2024, assim como as emergências do vírus ouro-puxa, dão sinais que novos patamares de transmissão devem se tornar o padrão nos próximos anos, provocados por mudança nos padrões climáticos e nos fatores determinantes socioambientais da ocorrência das arboviroses.
É importante, só retornando aqui, é importante destacar que esse novo conceito de saúde única sobre mudanças climáticas leva em consideração uma tríade epidemiológica. O agente, que é responsável pela origem da doença, pode ser uma bactéria, um fungo, protozoários, vermes ou vírus, e que precisa de um hospedeiro, que seria um animal. E o ambiente propicia condições favoráveis para o agente infeccioso. Então, dentro dessa perspectiva de saúde única, as mudanças climáticas, elas permitem que o ambiente seja propício para a proliferação desse hospedeiro, desse agente. Porque, assim, no caso das mudanças do aquecimento global, é natural o aquecimento da Terra, porém é acelerado pelas ações humanas, e essa aceleração tem causado consequências, assim como o desmatamento. Então, são ações que vão interferir de forma direta, como eu disse anteriormente, e de forma indireta. E nas considerações finais, diferentes estudos apontam que a influência de aspectos individuais, sociais e ambientais na saúde e qualidade de vida da pessoa idosa, ou seja, interfere de forma direta e de forma indireta, reafirmando. E com base nos dados apresentados anteriormente, é possível constatar que as mudanças climáticas influenciam sim na saúde do idoso, seja de maneira direta, através das catástrofes naturais, ou mediado por alterações no ambiente, através de incidência de doenças infecciosas. Desse modo, nota-se a relevância de estudos que contemplem as condições de saúde dos idosos e os determinantes que afetam o envelhecimento e a qualidade de vida. É uma perspectiva de todo, de integração entre a vida humana, animal e ambiental. Essas informações são essenciais para o conhecimento público, para o direcionamento e elaboração de políticas de saúde voltadas para essa população e também para a adoção de ações estratégicas. Aqui são algumas das referências que eu utilizei. Agora, vamos compartilhar conhecimentos. Vamos fazer um dever de casa. E convido você a fazer uma atividade prática. A tarefa é a seguinte: você irá fazer uma entrevista ou um vídeo com idosos a partir de 60 anos com as seguintes perguntas. Qual a sua idade? O que você acha sobre as mudanças climáticas? Você acha que as mudanças climáticas influenciam na saúde de idosos? Por quê? No ano de 2024, você teve algum problema de saúde, tipo dengue, malária, chikungunya, hepatite A, resfriados, crises asmáticas, pneumonia, leptospirose, giardia, entre outras? Quinto, você acha que as doenças que citei na pergunta anterior têm alguma relação com as mudanças climáticas? Por quê? Na sua opinião, o que devemos fazer para combater as mudanças climáticas intensificadas pelas ações humanas? E após a atividade feita, vocês irão enviar para o meu e-mail e não se esqueça de se identificar, pois eu irei fazer a segunda parte dessa aula e a sua pesquisa será compartilhada. Sua contribuição será de grande relevância para essa pesquisa. Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.